bem-vindos, bem-vinda, Joana, obrigada. Hoje estamos para mais uma conversa de coração e hoje a minha convidada é a Joana. E para começar, como sempre, sem scripts, começo por te perguntar quem é a Joana e como é que toda esta conversa se proporcionou hoje. É a forma mais fácil de arrancarmos. Então, olá a todos, meu nome é Joana Barroso, eu tenho 34 anos, às vezes até tenho dúvidas em perceber que idade é que tenho. É bom! Quem é a Joana? Olha, a Joana é uma pessoa simples, de sorriso fácil, sou a irmã do meio de 3 irmãs, numa casa de mulheres. O meu pai costumava dizer que lá em casa até o cão é cadela, portanto, uma casa feminina. Feminina, boa. Orgulho. E pronto, sou uma pessoa de trato fácil, que gosto de uma vida feliz e simples. Boa. E como é que nós chegamos aqui hoje, a esta conversa? Ajuda-me. Pois é verdade. Margarida, parece que já foi numa outra vida, não é? Eu estive aqui a fazer um apanhado de datas, porque tinha a ideia que já tinha sido há muito, muito tempo, e a verdade é que nós já nos conhecíamos, e eu que não me deixo interpelar por... apresento sempre alguma resistência a este tipo de iniciativas e a este tipo de programas, suscitam o meu interesse, porque, Margarida, tu és uma pessoa que eu posso dizer que és uma inspiração. É verdade. E que, portanto, eu não consegui passar indiferente à informação que ia vendo e que ias partilhando. E, portanto, este programa de 16 dias em modo 4x4 despertou o meu interesse. E então falamos. Entretanto, eu trabalho com uma pessoa que também já tinha passado por esta experiência, que super recomendou, e corria o mês de dezembro de 2020, no final do ano passado. É curioso, porque nunca falámos sobre isto, nunca falámos sobre como é que tudo isto começou, não é? Que engraçado. O que é que te levou a começar nos desafios do 4x4? Boa. É verdade, é que a comunicação é interessante porque o equilíbrio, o facto de nós nos conhecermos, são palavras que nos chamam a atenção e que hoje em dia toda a gente quer estas receitas para orientar melhor os seus comportamentos e para equilibrar a sua vida, mas a verdade é que eu estava longe de perceber o que aí vinha. E então tem sido, eu não vou dizer que foi, porque tem sido um caminho e uma descoberta muito feliz, e ainda bem que me deixei interpelar por esta publicação e, portanto, começamos em 16 dias 4x4, em que, à semelhança das anteriores convidadas, eu também achava que íamos ter ali uma receita para conseguirmos pronto, encaixar aqui, desculpa, estava a olhar já aqui para o calendário seguinte, porque isto foi tudo mês a mês e a acontecer. Pois foi. É giro porque foi tudo muito encadeado, não é? Foi tudo muito natural. E começou da maneira certa, portanto, este programa 4x4 é mais levezinho, é muito fácil de participar e de nos envolvermos, porque é pelo WhatsApp, tu melhor que ninguém saberás depois a falar sobre isso e apresentar, mas é na simplicidade que vai agarrando as pessoas, e o sentido de pertença ao grupo também. Pois, sabes que é curioso, porque o modo 4x4, 16 dias em modo 4x4, surge precisamente para ir cutucando as pessoas que sentem necessidade de se conhecer ou de fazer algo. Que muitas pessoas, chegavam até mim, muitas pessoas que diziam: eu sinto que preciso fazer algo, mas não sei bem o quê. Eu sinto que devia de mudar, mas não sei por onde começar. E o desafio dos 16 dias em modo 4x4 é exatamente esse, que é, então vamos, em 16 dias, cutucar cada uma das áreas da tua vida para tu perceberes o que é que realmente
poderá fazer sentido e começarmos aqui a abrir aquilo que é mais importante para todos os nossos processos de transformação, que é abrir a nossa consciência. Então, o modo de 16 dias 4x4 surge neste sentido, que é de uma forma mais leve, como dizias, dentro do horário de cada um, da disponibilidade de cada um, reservarem ali uma coisa que é muito importante também, que muitas vezes é um grande desafio, que é termos 30 minutinhos apenas para nós, mas na hora que for útil, que for possível, não é? E começar assim a cutucar cada uma das áreas. Pronto, e assim começarmos esta jornada, não é? E foi a partilha dos testemunhos de quem já tinha passado por esse programa que de facto me fizeram pensar, olha, acho que seria interessante viver também esta experiência, e foi extraordinária. E o que é certo é que depois rapidamente, isto em dezembro, em janeiro tivemos o workshop de Enneagrama, descobrir ainda mais sobre quem eu sou, e aí sim começamos a aprofundar. Agora já não são só aqueles 30 minutos diários durante 16 dias, é um workshop com três sessões, mas que me acompanha ainda hoje, porque é nós encontrarmos num dos tipos de personalidade e a partir daí entender muitas das vertentes da nossa vida. E o que é que sentiste quando descobriste o teu tipo de personalidade? Como é que foi descobrir o teu tipo de personalidade? Olha, não foi imediato? Foi... Não, de todo, não foi à primeira. Aliás, no primeiro teste, eu tive a tendência para dar respostas mediante aquilo que eu achava que eu era. Porque nós somos aquilo que nós entendemos que somos, os outros têm uma ideia sobre nós, e há aqui vários eus, e às tantas nós perdemos-nos quanto ao nosso eu verdadeiro, quanto ao nosso tipo de personalidade. E o que é certo é que eu depois apercebi-me que, até pelas gravações do workshop, que eu ia ficando deliciada com aquilo que ia ouvindo. E no primeiro teste deu-me um determinado tipo de personalidade, no segundo deu-me outro, mas eu não me estava a identificar, e até partilhei isso contigo. E assim que eu cheguei ao meu tipo de personalidade, que é o 9, tudo fez sentido, mas às tantas já estava a achar durante esse processo, alguma coisa não está aqui bem, afinal esta técnica milenar deve ter aqui algum buraco, porque eu não me estou a identificar em pleno. Mas a verdade é que nós às vezes temos ideias pré-concebidas, eu tinha sobre mim própria, que me estavam a impedir de ver com clareza o meu tipo de personalidade. E hoje, isto vai ficar para o resto da minha vida, é muito mais fácil enquadrar atitudes, formas de estar, pensamentos nossas e dos outros, e depois este caminho também em grupo faz-nos também perceber melhor o outro e como é que o nosso tipo de personalidade reage perante outros tipos de personalidade, colegas de trabalho, familiares, enfim. E aí já estamos num nível mais profundo de conhecimento sobre nós mesmos. Ainda bem que falas disso, porque tu és a responsável, de alguma forma, destas conversas estarem a existir, destas conversas de coração, porque tu foste, e aproveito para te agradecer, porque eu cresço muito, mas cresço mesmo muito com todos os grupos, com todas as pessoas com quem posso trabalhar e acompanhar, porque vocês desafiam-me. E tu foste aquela pessoa que logo no final da primeira sessão do workshop, julgo eu, que me lançaste o desafio a dizer, olha, devias era criar um podcast. Podcast. E sabes que isso ficou-me. Porque eu percebi, na altura era para dar continuidade, para permitir que a ferramenta e o conhecimento que íamos falando e abordando na sessão depois estivesse disponível para ser acedido mais tarde, mas sabes que isso ficou-me e de facto tu foste a grande impulsionadora destas conversas de coração surgirem, porque muitas das vezes eu também sentia esta resistência, tipo, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho os meios técnicos e não tenho, estamos aqui a fazer esta conversa de uma forma muito simples e rudimentar, com um Zoom a funcionar e é o que sair. Não tenho os meios técnicos, porque os vídeos é preciso ter uma música de fundo, estar com uma luz certa, estar com as boxes, exatamente, toda uma logística.
E a determinada altura, com essa tua provocação, com esse teu desafio, eu percebi-me, não, eu só estou a encontrar desculpas para mim também. Qual é que é o maior propósito de fazer isto? É poder partilhar, é poder mostrar, é poder chegar a outras pessoas, é poder fazer com que outras pessoas vejam exemplos de outras pessoas para se também inspirarem e isso poderá ajudá-las. Então para de arranjar desculpas. Não está perfeito, nunca vai estar, mas vais melhorar. Depois de fazer, vais melhorar. Então isto também foi um processo que eu internamente, e aproveito para partilhar contigo, que eu acho que ainda não tinha feito, como é que isto tudo surge, sabes? Mas foi muito naquele dia, porque quando tu me dizes isso, eu fiquei assim a matutar naquilo e isso levou-me a pensar em tudo isto e a pensar assim. Depois, entretanto, há uma frase que eu também usava muito, e a determinada altura da minha vida agarrei-me a ela para entrar mais em ação, que é o feito é melhor do que perfeito, e a determinada altura pensei, então, feito é melhor do que perfeito, o que é que está a faltar aqui? Faltava o coração. Porque a partir do momento que feito é melhor feito com o coração, sem dúvida que é melhor do que perfeito. Aí vamos encontrar realmente. E então foi assim que tudo isto surgiu, por isso, olha. O que eu sentia nos nossos workshops era que era tão valiosa aquela informação que nós íamos ali partilhando e que tu nos ias transmitindo, que não podia ficar só ali. E inicialmente eu lembro-me que estávamos todos a tentar tirar notas e depois quando percebemos que estava a ser gravado, eu dei por mim nas viagens e estávamos em plena pandemia e confinamento, ainda assim eu estava aí para o escritório e nós ouvimos tanto lixo, houve tantas coisas que não interessam, há tanto ruído que vem ter connosco e nós temos que saber separar isso. E assim, olha, deixa-me, já que estou neste tempo a ouvir o podcast, dava por mim a pôr para trás, mas espera aí, o que é que isto, o que é que a Margarida disse, o que é que falamos ali? Pôr para trás e tornar a ouvir, porque as coisas iam fazendo cada vez mais sentido. E é o que eu digo, isto vai ficar para a minha vida. Que bom, que bom. Boa! E depois de descobrires o teu tipo de personalidade, que impactos é que tu sentiste assim no teu dia-a-dia? Olha, as coisas começaram a ficar mais no lugar. Deixa de haver tanto julgamento de mim mesma para mim mesma e ignorância de não saber o porquê de determinada atitude. E isso dá-nos um poder grande, porque tu consegues enquadrar o teu comportamento e quando nos conhecemos, quando eu me conheço, eu sei como vou agir e posso melhorar. E então, esta questão da nossa melhor versão, que nós temos vindo a falar, se nós não tivermos consciência de que é que nós somos, nós vamos estar a melhorar o quê? Isso. Se não sabemos onde estamos, para onde é que podemos descobrir para onde vamos, não é? E porquê é que vamos estar sempre em conflito ou a julgar determinada pessoa, se não sabemos também qual é a base dessa palavra ou dessa ação. E então, não quer dizer que passemos a ser uns totós, muito pelo contrário, passamos a saber e a ter mais informação sobre a natureza e a raiz desse comportamento. Boa, boa. Boa, tem sido muito gratificante ver-te, acompanhar-te em toda esta descoberta, sem dúvida. Porque realmente o descobrirmos o nosso tipo de personalidade dá-nos consciência, não é? Do porquê de muitas coisas que fazemos que muitas vezes não compreendemos, não é? Do porquê de sentirmos isto, do porquê de pensarmos aquilo, não é? E é isso que estás a dizer connosco, e isso reduz esse nosso crítico interno, esse nosso as personagens que temos dentro de nós, que é o carrasco que nos diz tu não mereces isso, não deves fazer isso, ou o mesmo julgamento para fora, não é? Para o exterior. E realmente surge aqui o que eu costumo usar muito a palavra de sermos mais tolerantes, não é? Passamos a ser muito mais tolerantes connosco. E retira-nos também a frustração de nós, quando passamos um momento, muitas vezes eu ficava, eu devia ter dito isto, ou eu não devia ter dito isto, ou eu devia ter feito desta e daquela forma. E quando tens a oportunidade, depois na prática, seres aquilo que de facto está de acordo com a tua personalidade, isso é muito mais tranquilizante. Retirar essa frustração, lá está, volto a repetir-me de o momento já passou e agora já não posso ser de outra forma. Boa, boa.
e de alguma forma isto abre campo também para vivermos depois a verdadeira transformação, não é? Porque ganharmos consciência por si só não muda nada, não é? Ajuda, é a porta de entrada, digamos assim, mas ganharmos consciência, podemos, ok, eu tenho consciência e fico aqui quieta, não é? De alguma forma isto há aqui o pontapé de saída para depois assumirmos essa responsabilidade, não é? Agora que já temos esta consciência, de alguma forma também nos dá essa responsabilidade, não é? De, ok, eu posso mudar, eu posso transformar, e aí iniciar todo esse processo de transformação. Como é que, em que medida é que sentiste que esse conhecimento te ajudou depois no processo de transformação que viveste? Exato. Depois, então, o workshop de Enneagrama foi em janeiro e depois em fevereiro entramos então... Adoro as tuas datas, adoro tu vês tudo por cronograma. Eu preciso dessa cronologia, porque de facto fez sentido desta maneira. E isto encaixou tudo mesmo ali na MUS. E, portanto, o programa de equilíbrio todo terreno, esse sim, então... muito mais intenso, por isso é que eu digo que eu estava longe de imaginar o que é que me esperaria, e quando se fala em equilíbrio, em organizarmos a nossa vida, em conhecermos o nosso eu, nós temos um estado de consciência em que eu não sabia o que é que ia encontrar. Não te posso dizer que foi propriamente um choque, mas quando tu passas para o papel, escreves, fazes um mapa da vida e começas a materializar aquilo que só existe em sentimentos ou em pensamentos, o dar forma a esses pensamentos tem um peso grande. E então depois foram 9 estações, em que algumas delas foram pesadas, mas já percebi que faz parte. E era aquilo que estavas a partilhar há bocadinho. Não é só o ter a consciência, é de facto materializar isso que nós descobrimos. Pois. Já agora, vou-te fazer uma pergunta que normalmente acontece. Durante o processo de 9 semanas, durante o programa de 9 semanas, houve alguma altura em que sentiste que é melhor não ir à sessão nesse dia? Não. Eu estava sempre ansiosa. No nosso caso, no nosso grupo, era à quinta-feira, estava sempre ansiosa. Eu sei que houve algumas partilhas, temos algumas partilhas nesse sentido de alguma resistência a esse momento. Eu não, por acaso, sempre tive essa vontade de querer o passo seguinte. Mas talvez isso tenha a ver com a minha pressa de viver, com o querer esta energia e este movimento, não faço ideia. Mas não tive essa rejeição à fase seguinte. Boa. Isso leva-me a outra pergunta, que é, como é que foi viver, porque o programa das 9 semanas são 9 estações, não é? Em que cada uma tem o seu propósito, e um dos grandes desafios muitas das vezes é nós estarmos num passo e querermos já estar noutro mais à frente. Como é que foi viver gerir essa vontade? Ou foi simples? Olha, eu fiz o percurso inverso, que era, eu ia vendo para trás as sessões anteriores, e uma das primeiras estações é o mapa da vida, que é a consciência de nós mesmos e da maneira como temos estruturado as várias vertentes da nossa vida. E então eu ia sempre vendo para trás o que já tínhamos trabalhado e aquilo que tínhamos assimilado. Confesso que não estava com grande ansiedade pelo que aí vinha, mas estava mais numa perspectiva de consolidar, e até fui partilhando com algumas pessoas, ainda que isso não seja totalmente indicado, aquilo que ia absorvendo em cada uma das sessões. Fazia mais o percurso para trás e não para a frente. Bom, ou seja, dito dessa forma, é a total entrega que muitas vezes eu falo, não é? Que é importante, que é a entrega no sentido de viver o momento, de viver aquilo que está a ser, que estamos a ser convidados a viver naquele momento, não é? Porque muitas das vezes existe esse desafio de ou querer perceber já como é que vai ser a seguir, ou quando eu perguntava há pouco se tivesse vontade de falhar ou de faltar alguma sessão, acontece muitas das vezes quando estamos naquela fase do processo mais desafiante,
onde há uma maior profundidade emocional, onde nós estamos a contactar com áreas que causam algum desconforto e nós sabemos agora que é preciso passar por elas, inconscientemente, uma tentativa de fuga, não é? E se bem te recordas, houve alguns colegas que partilharam isso, que eu pensei bem em não falhar, em não vir hoje. Arranjar uma desculpa à última da hora. Arranjar uma boa desculpa. Mas é mesmo muito curioso, porque cada vez que, até isso, e eu fico deliciada quando vejo isto acontecer, que é, mesmo que cada pessoa traz em cada uma das sessões, coincide exatamente com o momento em que estamos a viver. Porque se bem te recordas depois, nas sessões, quando entramos na fase de construção e em que estamos a construir o nosso novo eu e tudo mais, já havia alturas em que o pessoal vinha e queria ficar ali, e depois já queria ficar ali a noite toda, já não queria, não é? Por acaso foi mesmo muito engraçado também, e é muito engraçado perceber isto, porque realmente isto é ver o processo a funcionar. Não, e esta passagem por este processo em grupo é fundamental, quer durante a semana com as partilhas no grupo do WhatsApp, quer mesmo nas sessões online. Isto porquê? Porque com a partilha dos outros é mais fácil, nós conhecemos-nos melhor com os outros. A nossa relação, e pessoas que não faziam parte da minha vida, que eu não conhecia, não tinha qualquer tipo de ligação emocional com elas, e que as suas próprias, a condição dessas pessoas tinha consequências em mim. Mas só voltando atrás um bocadinho, e agora estava-me a lembrar que houve uma das semanas, que foi aquela ali entre a semana 4 e a 5, em que eu tive também para não ficarem com a ideia que isto foi tudo, não, a Joana queria sempre, viveu isto de uma forma tranquila. Não, tive ali, se bem te recordas, Margarida, uma semana com muita ansiedade, portanto, não daquilo que, em termos de programa, íamos visitar para a frente, mas, não sei, uma preocupação com aquilo que eu tinha colocado no papel, algo tão emocional que se materializava fisicamente no meu corpo. E essa partilha em grupo também foi muito importante, porque vocês ajudaram, o grupo ajudou-me a suavizar, a libertar essa ansiedade. É engraçado, porque isso coincide exatamente no tal momento que falava há pouco de maior profundidade, em que realmente estamos a desconstruir, não é? É onde estamos verdadeiramente a entrar em contacto com o nosso eu verdadeiro, com aquele que muitas das vezes está cheio de camadinhas, não é? De várias capas, e é aqui que estamos a tirar. Então aí somos obrigados a olhar, confrontados com o nosso verdadeiro eu. E muitas das vezes há uma parte que nós não gostamos, não é? E é isso que nos causa realmente esse desconforto. Mas é um desconforto que é necessário e é saudável a partir do momento que temos esta consciência, porque é para largar, é para deixar para trás aquilo que já não serve, não é? E é aí que trabalhamos muito a questão das crenças, das nossas crenças, que é aquilo que realmente nos tem impedido de avançar e de transformar aquilo que realmente nós desejamos para a nossa vida. E não têm que ser necessariamente coisas horríveis ou traumas psicológicos, porque às vezes parece que quando queres explicar este processo a alguém, tens de contar uma coisa absolutamente extraordinária e terrível para a pessoa depois, agora o novo eu é uma pessoa diferente. Não, há vários aspectos da minha vida que vão interferindo negativamente no decurso das minhas opções e dos meus sentimentos, e portanto não tem que ser coisas extraordinárias que tu vais descobrir, só tem que ser coisas verdadeiras. Isso. É curioso que agora falaste nisso e também foste uma das pessoas que falava muito nesta coisa de sermos verdadeiros connosco, não é? Que é outra das grandes chaves para a nossa transformação, não é? Que é realmente sermos verdadeiros e assumirmos a nossa verdade, não é? A nossa autenticidade e encontrarmos essa verdade. Que muitas vezes é simples, mas que não é fácil, não é? Eu costumo dizer muitas vezes isto, que é simples, mas que não é fácil, nem sempre é fácil. Ok, então e como é que depois tudo isto continuou, depois dessa travessia, porque realmente atravessamos um
uma fase de maior, como eu costumo dizer, atravessamos o rio, não é, para o outro lado, e deixamos para trás aquilo que já não nos interessa, não é, aquilo que já não nos serve, e foi esse trabalho mais profundo. Como é que foi depois começar a fase de construção? Que é, ok, agora que eu desconstruí tudo e deixo para trás aquilo que já não me está a ajudar e sim a impedir, como é que foi depois o trabalho de construção? Até hoje, como é que tem sido? Olha, tem sido um caminho sereno. E é engraçado que agora estava a ver a minha própria imagem no computador e é impossível não falar disto e sorrir, não é? Todo o semblante reflete o processo. E eu lembro-me de uma das sessões que tive contigo que dizias, pá, deixa de treta, Joana, não estejas sempre a justificar, larga isso são desculpas. E só esse facto de viver. Ou não falas nos outros, não falas no nós, não é? Sim. Olha Nós em somos ti. formatados para falar no nós, não é? Na equipa, e aqui é eu, porque se falares no eu, retiras a responsabilidade dos outros e centras-te muito mais em ti. Pronto, e há coisas de consciência, até ambiental, de exercício físico, coisas tão simples como uma reciclagem que de repente te passa a fazer confusão. Coisas como, essa questão de nós nos conhecermos, de me conhecer a mim mesma, foi muito importante em cada uma destas fases, porque é para estar tudo em harmonia. Para eu saber prescindir de algo que não me faz falta e que não me vai magoar e que eu não me vou arrepender de ter largado. E essa consciência solidifica muito mais cada uma dos processos. E lá está, não tem que ser coisas... Nós não temos que transformar aspectos fundamentais da nossa vida, só temos é que ser coerentes com o nosso eu e com aquilo que descobrimos. Isso. Na verdade, esta construção acaba por ser construir, tornarmos-nos a pessoa que nós queremos verdadeiramente ser, não é? E ser congruentes, que na verdade essa construção é nada mais, nada menos do que o contacto com o nosso verdadeiro eu. É ser quem nós já éramos, só que estava camuflado, não é? É assumirmos, na verdade, quem nós verdadeiramente somos, não é? De uma forma congruente. E isso manifestar-se nos diferentes aspectos da nossa vida, não é? E trazer essa tal serenidade. Mas ias dizer uma coisa, desculpa. Sim, e no meu caso, em que eu sempre me senti uma pessoa muito formatada, também pelo meu ambiente em criança e de adolescente, e eu sinto que neste momento eu tenho uma perspectiva, uma abertura, não só à vida, mas medicinas alternativas, coisas que eu rejeitava, e eu sou uma pessoa que precisa do transcendente, conhecer novas religiões, por exemplo, dar essa oportunidade. Não é o certo, não é o certo, não é o errado, e são coisas tão simples da vida que depois fazem a diferença no sentido em que a pessoa está mais aberta, está mais tranquila, está mais permeável, está com menos barreiras. Ok, olha, como sempre eu não estou a controlar o tempo, não faço ideia se já estamos há muito tempo ou não, mas eu sinto que de te perguntar quem era a Joana, ou melhor, qual é a grande mudança da Joana de dezembro, que começou a viver 16 dias em modo 4x4, sem saber o que vinha pela frente, e hoje, qual foi a grande transformação da Joana de dezembro para até hoje, até o dia de hoje, com toda esta caminhada? Olha, eu era e continuo a ser uma pessoa carismática. Eu tenho consciência que sou uma pessoa que os outros não ficam propriamente indiferentes, ou por bons ou maus sentimentos que eu possa despertar nas outras pessoas. Mas isto tudo para dizer que estou mais tranquila, menos acelerada. Eu tinha pressa de viver, queria chegar a todo lado de forma até desordeira. E a vida é uma dádiva. E é mesmo. E
e ter esta consciência de que a vida, meu pai dizia, a vida é um sorriso, foi uma das últimas frases que ele disse, a vida é um sorriso. E aquilo que estavas a referir, e que nós referimos várias vezes durante estes programas, de nós, às vezes, é fácil nós sentirmos anestesiados. Passamos uma vida toda nesta maquinicidade, sem sentir. E eu, hoje em dia, sinto mais. E eu achava que já sentia. E estou mais consciente, mais... não posso dizer que estou menos exigente comigo mesma, porque isso parece que agora sou uma pessoa mais leviana, não é por aí, mas estou menos acelerada e mais tranquila. Ok. Recordas-te do nome do programa das 9 semanas? Todo terreno. Equilíbrio para todo terreno, não é? Todo terreno, sim. Qual é o enquadramento que fazes nisto na tua vida? O equilíbrio para todo terreno e ao dia de hoje, como resultado deste programa? Sim, que o equilíbrio, apesar de ser uma palavra que está muito em voga e que toda a gente procura o equilíbrio, ou procura, não sei se procuramos verdadeiramente, na teoria procuramos. Não é algo fácil de conseguir, mas é possível. E... Desculpa, perdi-me. Qual é que foi a pergunta, Margarida? Que giro. Qual é que o nome do programa é Equilíbrio para todo terreno, e perguntava-te eu de que forma é que tu enquadras o equilíbrio para todo terreno hoje na tua vida? Como é que tu enquadras isso? Sim, o todo terreno, eu suponho que seja as várias vertentes, as várias âmbitos em que nós nos movemos, não é? E nós já chegamos a falar de que o equilíbrio é nós não abdicarmos das várias áreas da nossa vida, ou pelo menos sabermos qual é a dose que nós queremos de cada uma dessas áreas da nossa vida e termos consciência disso. E então, depois deste programa, com as várias ferramentas, porque isto não há receitas milagrosas que vão ao forno e que sai sempre impecável, tenho ferramentas e não significa que estas várias áreas da minha vida possam ter a mesma dimensão ao longo dos anos. Intensidade, não é? Intensidade, isso mesmo. Mas que eu posso ir alterando essa intensidade que eu vou dar a cada uma dessas áreas. E ter essa consciência, sair desta anestesia em que eu sinto que nós assistimos a coisas absolutamente chocantes. Não é comigo, ainda bem que não é comigo, mas pode ser comigo. A facilidade com que isso pode acontecer é muito grande. E, portanto, termos consciência daquilo que estamos a abdicar. Boa. Acho que essa questão do equilíbrio não tem que estar tudo na mesma medida, no mesmo patamar, mas nós temos que estar felizes com a dimensão, a dosagem que damos a cada uma das áreas da nossa vida. E depois é outra coisa, que também não é algo estático, não é? Lá está, não. É algo que se vai fluindo, por isso é que não há o chegar, ok, estou em equilíbrio, posso ficar parada. Não é? É verdade, isto é um processo, a vida é movimento e temos que, lá está, não é a receita perfeita, agora aprendi isto e isto vai ser até ao final dos meus dias. Não, vamos monitorizando, vamos alinhando, claro que precisamos de pessoas que acompanhem também esse movimento, mas está ao nosso alcance e depende de mim. Isso. Ok, boa. Olha, assim então para terminar, o que é que tu dirias assim de coração a alguém que está no início desta caminhada, ou o que é que dirias a alguém que está na dúvida se isto pode ser ou não interessante, ou pode ou não ser uma ajuda para a sua vida, toda esta jornada de todo o terreno, chamemos assim, que é isso que temos vindo a falar ao longo dos diferentes programas, não é? Que é diferentes formas de alcançarmos e de criarmos a nossa própria fórmula para o equilíbrio de todo o terreno, não é? Porque cada um tem a sua, e como tu disseste bem,
não é dada uma receita milagrosa, mas sim ferramentas para que cada um construa a sua própria receita, não é? E descubra a sua própria fórmula. Então, o que é que tu dirias a alguém que nos está a ouvir e que fica na dúvida se isto pode ou não fazer sentido? Olha, diria 2 coisas. Uma delas, o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós mesmos. E quando eu digo investimento, pode ser de tempo, pode ser financeiro. E não pensem 2 vezes quando têm que fazer o investimento no vosso crescimento. E não quer dizer por eu ter feito este programa que agora fico por aqui e já tenho a dose certa de investimento em mim mesma. Não, de todo. Portanto, o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós mesmos, seja numa viagem, no que for. E estes programas são essenciais. Como eu disse há bocadinho, a vida com tanta rede social, é tão corrida, é tanto ruído, que isto é assustador. Então nós temos que ter umas bases bem alicerçadas para não nos deixarmos abanar em demasia para sítios que não devemos ir. E depois terminava com algo que os meus avós sempre disseram a vida toda, eu sempre os ouvi dizer isto e eu não entendia o que é que isto significava. E o meu avô ainda diz, atualmente, na sabedoria dos seus 98 anos, que viver não custa. O que custa é saber viver. E eles nunca frequentaram nenhum tipo destes workshops, viveram numa condição completamente diferente da nossa, de um ambiente completamente diferente do atual. E o viver não custa porque a própria existência não é exigente. O saber viver é que é mais desafiador. Isto, saber viver, é diferente de mim, é diferente para ti, é diferente para cada uma das pessoas. E nós só temos que saber como viver e chegar ao fim da nossa jornada e olhar para trás e perceber, olha, foi um caminho com altos e baixos, foi um caminho com subidas e descidas, mas eu fui uma boa pessoa. Isto foi bom. Bom. Ok. Olha, Joana, isto foi bom. Acho que é uma boa forma de acabarmos. Isto foi bom. Muito obrigada. Foi mesmo muito bom. Olha, obrigada eu. Obrigada por me desafiares. Obrigada por me fazeres crescer também. Obrigada por aceitares este convite agora. E obrigada por me teres permitido acompanhar-te ao longo de todo este processo. E vamos continuarmos juntas. É isso, eu é que agradeço. Muito obrigada. És uma inspiração, continuas a ser. E és uma ajuda para muitas pessoas, porque isto não se faz sozinho, faz-se em grupo e é preciso que existam assim pessoas como tu, eu vou dizer fora da caixa, hoje em dia usa-se muito este termo fora da caixa, sim, que nos impelem, que nos fazem permitir. Obrigada e muitos parabéns pelo teu percurso, olha, pela pessoa maravilhosa que és. Tão bom. Olha, obrigada, acho que eu não tenho mais palavras, só mesmo dizer-te muito obrigada e grata por tudo e olha, um grande beijinho e até breve, até já. Obrigada, beijinho, Margarida, até sempre, beijinhos.